Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje daremos continuidade à nossa reflexão sobre o Sermão da Montanha, de Humberto Roden, que é uma reflexão sobre os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, no primeiro vídeo do canal, nós vimos a primeira beatitude do Sermão da Montanha, que é ser pobre pelo Espírito. E hoje nós falaremos sobre a segunda beatitude, que é ser puro de coração. Então, para retomarmos, a primeira beatitude significa ser desapegado dos bens materiais. Então, a ideia é ser rico de espírito e pobre pelo espírito. Pobre no sentido de entender que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais. Então, a verdadeira riqueza é a riqueza espiritual, independente daquilo que nos acontece externamente, né? Então, até fiz algumas anotações, né? Aqui temos uma citação do autor sobre isso. Ser rico ou ser pobre são coisas que nos acontecem de fora, mas saber ser rico ou ser pobre é algo que nós produzimos de dentro. Então, o que nos faz bons ou maus não é aquilo que nos acontece, mas sim o que nós mesmos fazemos e somos. O que você é não é a sua situação externa que define o que você é. E para a gente entender o que é ser puro de coração, entendido o que é ser pobre pelo espírito, o que é ser puro de coração, é estar livre do ego. Então, nesse caso, o Humberto Roden, são os passarinhos, a saracura, que eu estou no meio rural, então eu estou aqui falando a partir da cidade de Piedade, área rural, e temos essa trilha sonora da natureza. Então, ser pobre pelo espírito significa entender que a verdadeira riqueza não é material, e ser puro de coração é se livrar das ideias do nosso ego sobre nós mesmos. Então, é entender que a nossa personalidade, o nosso ego, não é o eu espiritual. Então, para você conseguir entrar em contato com o seu eu espiritual, é preciso que você tenha um tempo de meditação diária para entrar em contato com o seu eu espiritual. Apenas assim, como você vai fazer isso? Só tentando deixar ir tudo que for do ego, tudo que for da sua personalidade. Não se trata da gente abandonar a nossa personalidade na nossa vida, nas nossas relações sociais, porque a personalidade, o ego, faz parte, né, da vida. É necessário para constituir as nossas relações sociais, né, estar no mundo, né. Então, os nossos papéis sociais, os nossos desejos também é algo que a gente não precisa renunciar, mas a gente deve entender que o nosso eu espiritual é a nossa essência, não confundir a nossa personalidade com o nosso eu espiritual. Para isso é importante a meditação. E por outro lado, também, se estivermos sempre muito ocupados com, né, a nossa personalidade, o autor coloca aqui a obsessão com a nossa personalidade, a nossa obsessão com o nosso ego, se estivermos sempre muito ocupados com os nossos próprios desejos, evidentemente não sobra espaço para que a gente cultive o nosso eu espiritual. Então, embora a gente não precise renunciar, mas a gente não pode colocar as coisas nas medidas erradas, nos lugares errados. A gente deve dar a verdadeira dimensão que as coisas têm, né? Então, não superdimensionar,
as questões do nosso ego, que a gente vai conseguindo, é um exercício, né? A gente vai conseguindo diferenciar o que é o nosso ego, que é o nosso verdadeiro eu, através de um exercício que é o tempo da meditação, mas que é uma reflexão que tem que ser do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Não basta só parar um momento para meditar e achar que depois eu não preciso me preocupar, né? Eu fico ali totalmente absorto nas minhas reflexões, meus desejos, nas minhas vontades, nas minhas necessidades, né? Então, em relação a isso, a questão é saber diferenciar, né? Então, até o autor coloca aqui, né, que ser puro de coração é o desapego ao próprio ego, é o desapego ao eu personalidade, porque o eu espiritual não cabe em uma personalidade. Então, esse tipo de conhecimento vai nos ajudando a como vamos nos guiar na nossa vida, né? Para onde nós vamos, assim, é o nosso ponto de orientação. Então, o que nos interessa é o nosso conhecimento da espiritualidade, do mundo espiritual e do nosso próprio eu, que faz parte desse campo espiritual que é o universo inteiro, que é Deus. Então, esse tipo de conhecimento é o conhecimento mais sublime que existe, que nos aponta uma direção, é a nossa referência. Então aqui o autor coloca, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ele coloca que a pessoa egoísta ela é uma pessoa impura, porque ela se afasta de Deus na medida em que ela se aproxima do eu personalidade, do ego, que é o contrário do que é Deus, que é a pureza, que é a compaixão, que é o amor. Então, exatamente, ser puro significa ser solidário, sentir o amor universal, a solidariedade cósmica. Então, para finalizar, né, podemos ficar com isso que ser puro de coração é a nossa busca, entender que nós não somos perfeitos, a pessoa perfeita que encarnou aqui no mundo foi Jesus Cristo, né, que agora é nosso guia espiritual. Jesus Cristo é nosso guia, mas ele tem muitas pessoas, seres de luz trabalhando para ele, então estamos bem assistidos, e nos acontecimentos externos da vida, esses acontecimentos que são como ondulações, né? Acontecimentos bons, acontecimentos ruins, abundância, escassez, saúde, doença, vida, morte, todas essas questões que fazem parte da nossa vida, essas oposições, nós estamos passando por isso, mas nunca podemos deixar de cultivar o nosso eu espiritual, devemos aproveitar cada oportunidade, tanto a oportunidade que nos pareça agradável como a que nos pareça desagradável, para exercitar esse conhecimento do eu espiritual, não perder de vista que somos um eu espiritual, passando por esse oceano que é a vida, mas que estamos envoltos no oceano espiritual que envolve tudo, que é Deus, do qual toda a matéria, todo o universo surge, né? É uma criação, é como mesmo uma criação constante, né? A dança de Deus, né? Os hindus têm um conceito para isso, né? Eles falam sobre a dança de Shiva, né? Que é o Deus da destruição e da criação. Então, nós estamos envoltos nessa dança do universo. Fazemos parte, estamos dançando junto com o universo. E continuamos no próximo vídeo falando do tema ser bem-aventurados os mansos.